Hoje, por motivos particulares, duas médiuns que trabalham com a equipe médica não compareceram, não vieram. Só veio uma única. E aí a gente sabe que algumas pessoas ficam apreensivas. A gente sabe que Jesus não precisa de nós, médiuns, para trabalhar. Jesus trabalha sem nós. As equipes espirituais não necessariamente precisam de nós encarnados para poder trabalhar. Mas o problema é que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de acreditar nisso. Há muitos anos atrás, todos os médiuns que trabalham com a equipe médica faltaram numa determinada segunda-feira. E na época tinha umas 30 pessoas para passar. E essas pessoas vieram. Não sabiam, né? Não tinha como avisá-las. Elas vieram. A moça da recepção falou: Ademar, o que a gente faz? Manda as pessoas voltar semana que vem? E eu falei: não, você explica a situação, explica que por vários motivos não puderam vir os médicos, uma das quais estava viajando, a outra pessoa estava com dengue, a outra pessoa estava com outro tipo de enfermidade. E eu sei que não vieram. Falei: explica para as pessoas que elas podem sentar lá no fundo no salão. Enquanto elas estiverem assistindo a palestra, elas serão tratadas. E como por encantamento, só teve uma pessoa que voltou. Falou: não, eu venho então na próxima semana. Os outros vieram, sentaram aqui, enquanto nós fomos proferir a palestra, como hoje. Falei: meia hora de palestra, todos que estão aqui serão tratados. Vieram, ficaram, proferi a palestra por meia hora. Posteriormente, falei: olha, terminou a palestra, vocês estão devidamente tratados, podem retornar aos seus lares. No que o pessoal estava saindo, chegou uma pessoa que estava atrasada. Veio mais tarde, né? E a moça falou: Ademar, agora acabou a palestra, e como é que faz? Eu falei: pode mandar ela sentar lá atrás. Ela estava com uma criança, tinha uma menina com uns 13 anos, mais ou menos, de idade. Falei: pode falar para ela sentar lá, fica lá, faz uma prece, se apega com o divino dela, e fica lá por 15 minutos, que nesse período ela será tratada. E aí, a moça veio para cá com a filhinha, a moça sentou ali, a filhinha sentou aqui, e eu acabei indo para lá, ficou só as duas aqui. Aí, passado um tempo, eu falei: nossa, mas... e a moça lá do fundo, já saiu? Não, está lá ainda. Aí eu vim aqui e falei: olha, moça, você já foi tratada, você pode estar retornando. A menina olhou para mim com aquele ar de incrédula, né? Tá bom. Fui lá para frente, a mulher foi pegar a bolsa, as coisas dela. Aí saiu para falar com a menina da recepção. A mocinha veio atrás. E aí a mocinha olhou para mim, eu olhei para a mocinha e falei: filha, é complicado acreditar que a sua mãe foi tratada lá atrás, né? Sem ninguém lá de nós, né? Ela falou: é muito difícil acreditar. Falei: mas até você foi tratada. Ela: como assim? A menina não veio para fazer tratamento, mas falei: até você foi tratada. Ela falou: como assim? Falei: cadê aquela dor que você estava aí do lado direito? Ela mexeu assim. Nossa, sumiu. Então, gente, é o que eu digo, a espiritualidade não precisa de nós. Os encarnados é que precisa ver para acreditar. Então, quando a pessoa vai lá, deita numa maca daquela, o espírito, através da médium, né, fala com a pessoa acredita. Se não for assim, tem gente que não acredita. Como chegou uma pessoa aqui, hoje, falou: não, hoje não é dia de palestra, eu vou embora. Foi. E aí eu digo o seguinte: tem alguma censura a fazer a essa pessoa? Não. O próprio Tomé, na época de Jesus, depois de Jesus ressuscitado, falou para Jesus: mas eu não acredito que você seja Jesus. Mostra aí as marcas, né, as chagas, onde que enfiou a lança. Jesus precisou mostrar para ele. Então ele precisou ver para crer. E tem gente que é assim. Vai saber qual é o motivo que leva a pessoa a ser assim. Talvez em algum momento, aí para trás, nesta ou em outras existências, né, passou alguma situação, criou-se algum trauma,
E hoje a pessoa tem dificuldade de acreditar. Como muita gente que se diz ateu hoje, era muito religioso em épocas passadas. Principalmente naquela época em que a igreja promovia a Inquisição. Tudo e todos que não fosse como a igreja queria, eles mandavam para a fogueira. Tomás de Torquemada, o segundo inquisidor maior da Igreja Católica, ele sozinho foi responsável por mandar 10.220 pessoas para a fogueira. A Santa Inquisição. Então é assim, nós seres humanos vamos evoluindo aos poucos, né? Então aquele que não acredita hoje, tá, vai acreditar amanhã. Esses que se dizem ateu, se viram aí para trás em algum momento, em alguma circunstância, que se decepcionou profundamente com a religião, tendo essa decepção transferida para Deus. Não, mas Deus é isso? Mata? Faz sacrifício? Não, então para mim Deus não existe. E a pessoa se diz ateu. Mas só basta um grande sofrimento para a pessoa começar a cair na real. Eu digo o seguinte sempre, que por mais que a pessoa odeie ir num dentista, quando a dor se tornar insuportável, ele vai sentar numa cadeira de dentista para tirar aquela dor. Boa noite. Então, gente, é isso. Hoje, era para eu ter feito a palestra semana passada aqui, mas por alguns motivos eu acabei não fazendo e fiquei na tarefa interna. Tá? E hoje, então, eu estou aqui para poder fazer essa palestra. Sentei ali, pensei sobre o que eu vou falar hoje. Vai surgir. Aí foi lido as passagens das lições de hoje, né? E lembrando também do ocorrido na semana passada, eu falei, já sei. Eu vou falar sobre o amor, que eu gosto de falar sobre o amor, né? Algumas pessoas já notaram sobre isso, sobre esse assunto, né? Que eu sempre estou enfatizando o amor. Mas hoje, além do amor de nós, seres humanos encarnados, para com os outros seres humanos, me veio também falar sobre o amor do Criador para conosco. Quando eu digo do Criador, eu estou falando de todos os divinos. Porque para uns o divino é Jesus, para outros é Buda, para outros é Krishna, para outros é Alá, né, o nome que dá, para outros é Jeová, para outros é várias outras entidades, né, que se denomina como seres divinos. Bom, acredito que todos já passaram lá no passe, né? Esse passe inicial, para quem não conhece, para quem ainda não sabe a forma de tratamento, quando a gente chega na casa espírita, a gente passa por esse passe que é para dar uma harmonizada no nosso campo energético. Eu não sei alguém aqui se já teve acesso às fotografias tiradas pelo método Kirlian. Já ouviram falar? Fotografa a nossa aura, né? E inclusive existem ciências que estudam a aura das pessoas para tratar enfermidades. Então, quando a gente fotografa a pessoa, aparece o campo energético no entorno dela, né? E dependendo das cores que saem ali, manifesta então algumas enfermidades. Tanto é que se você pegar uma pessoa que disse que está carregada, né, energeticamente, você pede para a pessoa dar alguns mergulhos no mar, a hora que a pessoa sai, você vai fotografar a hora dela, está bem diferente, está bem mais limpa, né? A água salgada tira muito das impurezas energéticas que está no ser humano. São coisas que a gente vai aprendendo no decorrer da vida, né? Eu li um livro, uma ocasião, que falava justamente sobre, né, o tratamento feito através do campo energético das pessoas. É uma coisa muito linda, muito bonita. Gente, então como eu estava falando para vocês, hoje nós vamos estar falando sobre o amor. O amor de nós, seres humanos encarnados, né, para com os demais seres humanos, e o amor divino, né, o amor de Deus para conosco. Tá? Que é uma coisa assim muito linda, e a gente sabe, até por questões de vivência, que muitas pessoas não têm noção da quantidade que é esse amor divino, esse amor de Deus para conosco. Tá?
aprendeu nas religiões sobre isso e sabe aquilo que aprendeu, tá? Mas é muito mais profundo do que isso. E eu digo, se as pessoas efetivamente soubessem como é o amor de Deus para conosco, as pessoas iriam se fortalecer muito mais na sua fé. Tanto para aqueles que são, que têm como divino, né, o profeta lá, Maomé, como aqueles que têm Jesus, como aqueles que têm Buda, Krishna, Obama ou outras divindades, né, das diversas crenças que existem no planeta. Para os índios é Tupã, né, para os testemunhas de Jeová é o Jeová, entendeu? E assim caminha a humanidade. Mas o amor divino para conosco é muito grande. Haja visto esse hospital aqui, né? Que também é uma escola, e a gente olha esse barracãozinho simples aqui, essa casa velha, antiga, né? A gente não tem uma noção da proporção do trabalho divino que é executado aqui nesta casa. Tá? No plano astral, essa casa é um prédio com vários andares que ocupa praticamente o quarteirão inteiro. Tá? Existe, trabalhando nesta unidade de Jesus, aproximadamente 1000 pessoas do plano espiritual para cuidar de nós. Isso é parte do amor divino para conosco. Só para vocês terem uma noção. Então, primeiramente, vamos estar falando, né, do amor de nós, humanos, para com os humanos encarnados. Ou seja, para conosco mesmo. E o que me inspirou a falar sobre isso foi uma lição que foi lida lá dentro agora na abertura da tarefa. Tá? É uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, onde Emmanuel deu o seguinte título, Nós Mesmos. Então, eu vou ler essa mensagem que foi psicografada no Dia dos Namorados, né, dia 12 de junho de 1959. O título é Nós Mesmos. Emmanuel faz a seguinte dissertação com relação a esse título, né, nessa reunião pública que foi feita lá na época de Chico Xavier, e ela está relacionada à questão 930 do Livro dos Espíritos. Quem depois tiver o Livro dos Espíritos, tiver curiosidade, vai dar uma olhada lá no que diz a questão 930. Emmanuel faz o seguinte comentário, que é preciso trabalhar na conquista honesta do pão, todos sabemos. Obrigação para cada um no edifício social é problema pacífico. Não ignoramos, porém, que muitos companheiros do caminho permanecem à margem, esquecidos na carência, mergulhados na provação, chafurdados na delinquência, agoniados no desespero e penitentes na enfermidade. E todos nós sabemos que é assim, né, gente? Todos nós sabemos que tem muitos irmãos nossos de caminhada que está atolado nessas coisas, ou na enfermidade, ou na delinquência, nos desvios morais, e assim por diante, né, nos vícios, nas drogas. Então a gente sabe que esses irmãos, muitas vezes, não conseguem nem trabalhar para ganhar o próprio pão. E acabam vivendo, né, numa situação de extrema carência, de extrema necessidade, às vezes passando fome. Emmanuel continua dizendo o seguinte, quem são esses, no mundo, os chamados para lhes prestarem socorro em nome do Cristo? Quem são os chamados para prestar socorro para essa leva de pessoas que está enferma, que precisa de socorro? Aí, dizes que são os administradores. Contudo, os administradores, via de regra, jazem inquietos criando verbas e leis. Dizes que são os políticos. Entretanto, frequentemente os políticos andam apreensivos na regimentação partidária, estudando interesses e decisões. Dizes que são os cientistas. Todavia, os cientistas quase sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações e dúvidas infindáveis. Dizes que são os filósofos, mas os filósofos, na maioria das vezes, respiram encarcerados em suas doutrinas, alentando tribunas e discussões. Dizes, por outro lado, que são os milionários. Todavia, os milionários comumente sofrem responsabilidades sem conta, fiscalizando posses e haveres. Dizes que são os comerciantes.
Contudo, os comerciantes muitas vezes caminham absorvidos em suas transações, conjugando assuntos de compra e venda. Tão pejados de compromisso vivem na terra os governantes, os legisladores, os matemáticos e os intelectuais, os abastados e os negociantes, que serão todos eles categorizados sempre à conta de filântropos e heróis, benfeitores e apóstolos, toda vez que forem vistos nas faixas mais simples da caridade. Lembra-te de Jesus, quando passou entre os homens cumprindo a lei de Deus. Em circunstância alguma formulou exigências e apelos aos titulados da terra. Em todos os lugares e em todos os serviços, e emanando-se ele e o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino. Assim, pois, se lembramos Jesus com fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que choram, e instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes, antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. Nós, gente, nós todos, né? Por quê? Porque, veja bem, a gente recebe tanto, né, do Criador, de Deus, a gente recebe tanto. E por que não retribuímos de alguma forma? Não é? Falando aqui agora, me lembrei de uma virada de ano, dia 31 de dezembro, que eu fui convidado para passar na casa de um conhecido meu que mora lá no Paraisópolis. E eu falei, vou. E ele ficou surpreso. Mas você vai mesmo? Você sabe que lá é uma favela? Eu falei, sei. Você sabe que é a segunda maior favela de São Paulo? Eu falei, sei. E você vai? Eu falei, vou. E quando chegou no dia 31, às 9 horas da noite, eu cheguei lá. Aí ele foi me apresentar a casa dele. Todo orgulhoso, estava feliz. Ele falou, Ademar, esse ano para mim foi uma maravilha. Eu estou feliz demais com Deus, porque Deus me ajudou muito esse ano. Estou muito contente. Vem conhecer minha casinha. Aí ele abriu a porta dessa largura, a cozinha dessa largura. Então você entra pela cozinha, aí você passa por uma piazinha, um fogão, uma geladeirinha, acabou a cozinha. E é só o corredor que tem na frente desses móveis. Aí tem um espaço maior que abre. O quartinho deve ter 2 por 3 mais ou menos. Um guarda-roupa pequeno, uma cama de casal. E ele falou, Ademar, eu estou muito feliz porque, olha, você vê, esse ano foi bom para mim, rapaz. Eu consegui pintar meu barraco. Eu consegui comprar uma televisão nova. Sabe? Não estou devendo dinheiro para ninguém e estou feliz demais. Eu falei, parabéns, meu irmão. Parabéns. Realmente Deus é muito generoso. Então, observa o seguinte, que para nós, o estar bem é estar feliz por aquilo que conquistamos. Se eu escolhi para esta encarnação uma vida de pobreza absoluta, e eu chego aqui, tá? E sou feliz com aquela vida, mesmo dentro de tantas precariedades, às vezes um trabalho insalubre ou ruim, mas chegar em casa, ter um lugar para deitar a carcaça, né, um prato de alimento. E esse cidadão estava feliz, eu falei, Ademar, pensei comigo, Ademar, que lição de vida maravilhosa, né? Que lição de vida maravilhosa. Não é o metal, a riqueza do dinheiro que torna a pessoa feliz, é ela mesma. Que se liga com Deus, que agradece pelo mínimo que conquistou, que sabe agradecer. A esses a vida com certeza é grata também. E no tempo certo, felicitará aquela alma que soube se resignar diante da situação na qual vive. Então, gente, quem cabe cuidar dos desvalidos, quando pode, somos nós mesmos. Não adianta esperar isso de governantes, de filósofos, de comerciantes, industriais, né? Nem mesmo dos religiosos.
Não adianta. Nós temos que fazer, por nossa vez, a nossa parte, mediante tudo aquilo que recebemos do mais alto. Dávamos agora há pouco uma demonstração do que o divino faz para nós, colocando aqui esse hospital para atender indistintamente todos que aqui vêm, de todas as religiões. E aqui já veio pessoas do Islã, do islamismo, já veio evangélicos de várias, né, escolas dentro das igrejas evangélicas, porque tem umas que são presbiterianas, outras que são isso, que são aquilo outro, são renovadas, são isso, são aquilo outro, batista, e assim por diante. Todos vêm aqui e são tratados, são abraçados, são acolhidos com amor. E a gente que está dentro das fileiras do Espiritismo há muitos anos, a gente sabe que o divino está em todas as religiões. Que em todas as religiões tem pessoas que com um coração transbordante de amor. A gente sabe disso. Em todas as religiões tem gente muito boa, com um propósito divino de amor ao próximo. A gente sabe também que em todas elas, todos os seres humanos que estão nelas são imperfeitos, como aqui, todos nós que trabalhamos aqui somos imperfeitos. E a gente sabe que também em todas elas você vai encontrar uma ou outra alma desviada do interesse do amor, do interesse divino, do interesse descompromissado do amor. Em todas elas a gente vai encontrar pessoas com segundas intenções, a fim de tirar algum tipo de proveito. E por saber justamente que o divino, né, que Deus está dentro de todas elas, é que a gente jamais tem o direito de criticar qualquer tipo de forma de crença diferente da nossa. Porque em todas elas está lá contido o amor, está lá contido a divindade, está lá contido o propósito de auxiliar o ser humano na sua caminhada. Com relação a ajudar os desvalidos, qualquer pessoa, seja industrial, comerciante, filósofo, religioso, o que quer que seja, antes de ser tudo isso daí, é um ser humano. E nós somos seres humanos. Então eu digo que nós temos o compromisso de, na medida do possível, auxiliarmos. Tem muita gente que não consegue ajudar materialmente, porque vive com escassez de recursos. Mas a ajuda não é só material. Às vezes uma palavra amiga, direcionada, muitas vezes até inspirada pelo nosso próprio anjo da guarda, nosso mentor espiritual, que nos usa para levar uma palavra de conforto, de fortalecimento, de esperança para um outro ser humano, que às vezes sai de uma pequena conversa que teve conosco, sai renovado. Isso daí é doação de amor. Isto é o amor em ação. Às vezes, só de pararmos para ouvir aquele que está no desespero, para ele desabafar, para ele jogar para fora tudo aquilo que o está ferindo, e às vezes ele o faz mediante lágrimas, e pelas lágrimas derramadas, por aquele momento que nós oferecemos os nossos ouvidos para ouvi-lo, nas lágrimas sai o veneno que está corroendo a sua alma. Olha que coisa linda, gente. Isto também é uma doação. Isto também é aquilo que chamamos de caridade. E a caridade é o amor colocado em prática, né? É o amor em ação. Então são muitas as formas de ajudar. Às vezes, olharmos eternecidos por um desvalido, envolvidos com amor no coração, já dá um banho naquela alma que o fortalece. Nem nós ficamos sabendo, e às vezes nem ele. Porque tem pessoas que acham que o amor só se faz através de doações materiais, seja ela de qual forma for. O amor nós podemos doar também por pensamento, por intenção. Se a intenção nossa for nobre em relação a alguém que está sofrendo, essa pessoa vai receber o benefício
da nossa intenção, do nosso amor direcionado a ela. Se temos um outro ser humano sofrendo lá do outro lado do planeta, na Austrália, na China, na Índia, em qualquer que seja o continente, se nós direcionarmos daqui uma prece com o coração cheio de amor para aquela pessoa que está lá do outro lado do planeta, ela vai receber estas vibrações. Quando nós nos ligamos ao divino, as pessoas imaginam, Deus não me ouviu, Deus não vai me ouvir, Deus não vai me atender. É claro que se eu for lá pedir para Deus para ganhar na loteria, e não está isto escrito no meu plano dessa encarnação, eu não vou ganhar. E talvez se ganhar, eu desgraço com a minha vida, eu jogo a minha vida fora. Talvez eu fique arrogante, prepotente, me sentindo dono do mundo porque eu tenho algum poder material. E muita gente que ganhou na loteria já fez isso. Danou com a própria existência. Tá? Então, gente, nós devemos sempre estar voltados, não importa de que forma, mas nos trabalharmos interiormente, intimamente, para que o amor comece a se expandir em nossos corações, porque o amor todos nós temos. A centelha divina chamada amor, todo ser humano tem. Porque foi fornecida pelo Criador. A partir do momento em que nos deu, dentro dos quadros da evolução, a ordem da razão, nós viemos com essa centelha divina em nós. Tem muitas pessoas que são qualificadas como verdadeiros cruéis, assassinos, déspotas, mas mesmo aquele ser humano tem a centelha divina do amor. E às vezes ele não tem amor por ser humano nenhum, mas tem amor por um bichinho de estimação, ou às vezes até por um objeto material, uma pedra, não sei. Outros, né, morrem de amor pelos animais, mas para com o ser humano nem tanto. São irmãos nossos, misântropos, que ainda estão caminhando dentro dos quadros da evolução. Já têm a centelha divina do amor, engrandecida em si, mas direcionada simplesmente aos animais irracionais. E quando se trata do ser humano, às vezes trata com uma grande violência e às vezes com maldade no coração. Não importa. São irmãos nossos que estão caminhando dentro dos quadros da evolução e um dia terá a compreensão que muitos já têm hoje. Agora, vamos falar um pouco sobre o amor divino, né? Eu lembro que, não este final de semana, o final de semana anterior, uma grande turma aqui do Nova Era, com família e tudo, fomos para um sítio lá em Juquitiba. Passar um final de semana lá. Porque aqui a gente vem, chega, todo mundo mais ou menos no mesmo horário, aqui a gente não tem tempo de conversar, de brincar. De vez em quando a gente faz umas palhaçadas aqui mesmo, né? Até os doutores de vez em quando entram na bagunça, né? Porque, inclusive, é o que eles dizem, a alegria de vocês é radiante e auxilia no tratamento dos enfermos aqui. Muitas vezes, irmãos nossos chegam aqui combalidos, tristes, depressivos e acabam se animando com a alegria de vocês. Então, de certa forma, tem a utilidade, né? E aí, nós reunimos um grande grupo de pessoas, entre adultos e crianças, devia ter quase 70 pessoas, né? E fomos para esse sítio no final de semana. Lá não promovemos nada especificamente, absolutamente nada ligado a qualquer tipo de religião, nem a própria doutrina espírita. Não fizemos lá um evangelho, não fizemos nada. Mas os mentores estavam conosco. E eles estavam em festa também. Porque não pensem vocês que a festa só nós encarnados aqui que fazemos, não é não. O dia que tem um evento aqui no Nova Era, vocês precisam ver na outra dimensão a festa que é. Claro que muito mais bonita do que a nossa, né? Porque lá os caras têm muito mais recursos. Só basta eu imaginar aqui uma árvore de Natal com vários
enfeites, isso, aquilo, outro, e plasmar ela e ela acontece. No mundo espiritual é assim, para quem já tem esta condição, né? E aí nós fomos para lá, foi muito bacana, à noite teve fogueira, né? Teve pessoas que ficou até de madrugada na fogueira, outros foram dormir mais cedo. No outro dia, o almoço, e depois do almoço as pessoas começaram a vir embora. Na segunda-feira, óbvio, né? Depois de tanta atividade lá, a gente estava meio quebrado, problema de coluna, né? Problema nos quartos, nos quintos, aquelas coisas todas. E aí falamos para Ana Maria que não íamos, se ela poderia pedir para alguém fazer a palestra aqui, que era a nossa vez de fazer, né? Ela pediu para o nosso irmão Cacalo, segunda-feira passada foi ele que fez a palestra aqui. Mas, intuitivamente, eu sentia que de lá, daquela propriedade extensa, vieram muitas pessoas trazidas para cá, para serem tratadas. Isto eu estou falando do plano espiritual. Então vai vendo o amor de Deus para conosco, seres humanos. Eu quis contar esse episódio só para vocês terem essa noção. E foram muitos seres humanos do plano espiritual que estavam naquelas paragens, que viviam lá naquelas paragens, que foram convidados para vir conhecer uma coisa nova. E aí, como eu não vim dar palestra, eu fui trabalhar lá na assistência fraterna. E no início, uma das médias falou, olha, tá uma bagunça danada aqui, tá uma loucura isso aqui. O povo tá empurra, né? Tá complicado, a energia está muito densa. Então vamos parar, né? Vamos pedir para a equipe espiritual promover uma limpeza energética no local. Depois nós continuamos. E tem uma médium que ela abre a visão espiritual e ela vê às vezes. E ela viu essa limpeza sendo produzida pelo plano astral, uma bola enorme assim que girava, captando toda a energia que estava no ambiente, depois subiu e... Então, gente, olha o trabalho da espiritualidade. Trazer todo esse povo de lá para cá, né, para dar uma direção nova para esses seres humanos. E uma das médias falou, olha, tem um cidadão aí que ele está meio inquieto, meio bravo, ele diz o seguinte, que dependendo do que ele ouvir aqui, eles vão voltar tudo para lá. Aí começou a tarefa, né? Os médiuns deram passagem e esse bravo veio justamente conversar comigo. E nós conversando com ele, explicamos que aqui é uma escola e também um hospital. Ele falou, não, eu não quero estudar não, eu não quero saber de escola não. Não, você não precisa se matricular, não é que nem lá naquelas épocas de trás você tinha que ficar meio dia sentado num banco escolar, né, aprendendo as lições. Não, não é assim não. Mas tem algumas coisas que é importante vocês aprenderem. Uma das coisas é tratar a saúde de vocês. Olha como é que vocês estão, cheios de feridas, né, nos corpos, nas pernas, nos braços. Sim, porque no plano astral eles também têm o corpo espiritual. Nós temos o corpo espiritual no plano astral, né? Que é o corpo que nós vamos embora quando a gente deixa esse corpo físico. E aí, conversando com ele, cheios de ferida, olha os teus companheiros aí, tudo igual a você, vocês estão cansados de sofrer, meu. A vida que vocês estão levando é uma vida muito miserável. Está na hora de começar a conhecer coisa nova? Foi nesse sentido que eu te falei que aqui é uma escola. Você tem a oportunidade, vocês têm a oportunidade de aprender coisas novas, inclusive como tratar isso daí. Você não gostaria de ter essas feridas medicadas, tratadas? Né? Eu gostaria. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, posso pedir para Jesus? Ah, rapaz, isso não dá certo não, nós já pedimos várias vezes, mas ninguém atende nós não. Rapaz, aqui nós estamos dentro do hospital dele. Posso pedir para Jesus? Ele pode. Eu falei, senhor Jesus, faz o seguinte, pede para a tua turma aí, dá um trato nesses meninos aqui, ó, que está tudo cheio de ferida, para cuidar deles, né? Para eles parar de sofrer tanto. Aí o silêncio, passado alguns segundos, perguntamos, e aí, irmão? Já está melhor? Está vendo as feridas sumir? Aí ele falou, nossa, mas isso não é de mentira, não? Isso é de verdade mesmo? Não é mentira, não? Não é ilusão, não? Eu falei, rapaz, você acha que Deus está aqui para brincar com nós, rapaz? Presta atenção. Isso é de verdade, rapaz.
Você falou no início aqui pra gente que, né, dependendo se você ia embora, já tinha sido percebido isso. Aqui não é prisão, não. Aqui vocês estão aqui como convidados e se quiser ficar, se achar conveniente para aprender mais coisas, né? Para um dia poder reencontrar os entes que vocês deixaram para trás aí, que vocês amavam ou que amavam vocês, depende de vocês. Porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um. Rapaz, olha, nós está tudo melhorzinho. Tá bom, então, e aí? Querem ficar? Nós queremos. Falei, e tem mais um detalhe, que eu já falei para outras pessoas que veio aqui. Existe uma carência muito grande de voluntários para trabalhar por amor ao próximo. Olha a turma que você está aí, olha quantos mais tem aí, outras turmas. Inclusive, quem sabe lá na frente, vocês estando bem, quem sabe vocês até vêm ajudar nós. Porque é assim, gente. Muitas pessoas que vieram fazer tratamento aqui com obsessores ferozes, à medida que foi se estendendo, que foi passando o período de tratamento, esse ser humano foi sendo evangelizado pelos ensinamentos de Jesus, que é o que nós pregamos aqui na casa, né? Ele foi sendo evangelizado, foi aprendendo, foi sendo tratado, foi curando as feridas que traz na alma, né? E aí, passado um tempo, ele falou, puxa vida, né? Eu recebi tanto aqui, vou contribuir também. E começou a trabalhar conosco, como voluntário. Nós mesmos, encarnados, que trabalhamos aqui na casa, também chegamos aqui, não pensa vocês que foi por amor, não. A grande maioria chegou aqui na dor, quebrado, sofrendo, chorando. E foi auxiliado, e foi socorrido, e foi amparado, e foi acolhido fraternalmente. Então, gente, como falávamos, nós que trabalhamos aqui hoje, esse rapaz aí trabalha, a esposa dele trabalha aqui, aquela que está lá na recepção, uma alta, e assim por diante. Eu estou aqui, meu filho é o que estava sentado aqui, que foi tomar um passe, já está trabalhando aqui na casa também. Mas por quê? Porque recebeu tanto, e falou, puxa vida, né? Se eu posso ajudar, por que não? Porque, gente, vocês que estão aqui, né, esses que estão aqui há mais tempo, já sendo tratados, não conseguem perceber o tamanho da dor e do sofrimento que algumas pessoas chegam aqui nessa casa. Você sabe, né? Chegou uma moça que estava tratando aqui já há algum tempo e falou assim, Ademar, falei, fala criança, Ademar, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi ter conhecido a doutrina espírita. Foi ter começado um tratamento. Eu falei, que bom, né? Bacana, legal. Então, Ademar, vou te contar meu caso. Eu já tinha tentado suicídio 3 vezes e não tive sucesso. Já tinha tentado suicídio 3 vezes e minha mãe vivia desesperada. E tem uma vizinha nossa que é espírita. E ela de vez em quando falava para minha mãe, ô fulana, leva ela numa casa espírita para fazer um tratamento espiritual. Mas a minha mãe, muito católica, tinha medo, né? Porque o padre falou que o espiritismo era coisa do capeta, do Satanás. Assim como muitos evangélicos falam. E a minha mãe acreditava nisso. Mas quando eu tentei pela 4ª vez, e a minha mãe que acabou impedindo, tentei pela 4ª vez o suicídio, a minha mãe entrou em desespero, e ela falou, não, vou levar essa menina. Aí rezou, pediu para Deus ajudar ela, proteger, que se ela estivesse cometendo algum pecado, trazendo eu na casa espírita, que Deus perdoasse ela, mas que ela estava fazendo aquilo por desespero, e ela acabou me trazendo. Mas não entrou. Me deixou aqui na porta com a vizinha, e foi embora. E eu comecei o tratamento. E vindo toda semana, fui melhorando. E aí minha mãe começou a ficar curiosa, né? Mas como assim? E a minha mãe veio ver o que é.
que estava acontecendo, o que estavam fazendo com a filha dela. E ela chegou aqui e ficou surpresa, porque em momento nenhum ela viu o coisa ruim aqui dentro. Ela só viu falando de amor, só viu falando dos ensinamentos que Jesus nos deixou. E ela começou a frequentar, começou a assistir as palestras e ela ficou impressionada. E percebeu que o Espiritismo não era nada daquilo que tinha sido dito para ela. E hoje ela está aqui, junto comigo. Passou aquelas ideias de suicídio, acabou tudo, eu estou bem, estou conseguindo trabalhar. Então percebe, gente, que isso pode ocorrer mesmo lá dentro da Igreja Católica. Porque as pessoas pensam que espírito só tem dentro da doutrina espírita. Não é não. Em todas as formas de crença, o quadro de trabalhadores do mundo astral, do mundo espiritual, é muito maior do que os que estão lá no plano físico. Meu irmão, por exemplo, é testemunha de Jeová, e ele dá palestra lá na frente, né? É o discurso que eles chamam. E ele, um dia conversando comigo, ele falou, meu irmão, eles vão domingo à tarde, né? Tipo 3 horas da tarde, imagina, o pessoal acabou de almoçar e daí a pouco vai para a igreja lá e vai ouvir o discurso lá, a palestra, né? Ele falou, rapaz, às vezes eu estou lá, dando a palestra, e eu olho e vejo um negocinho. Dá uma vontade de dar um tapão na mesa assim para acordar todo mundo que está lá cochilando, né? Sonolento. Falei, rapaz, não faz isso. Ele disse, mas por quê? Eu falei, porque na realidade as pessoas não estão dormindo, não. Elas receberam ali uma carga energética para se colocar numa condição melhor para que a espiritualidade que está ali no entorno dela possa tratá-la. Isso não é sono, não. Tá, um ou outro até pode ser. Mas observem que quando alguém começa a fazer tratamento numa casa espírita, quando chega muito carregado, muito cheio de problema, o sono que dá no início do tratamento é uma coisa assim fenomenal. Porque a espiritualidade precisa colocar a pessoa naquela condição para dar um certo desligamento, para ela possa se desligar daquela carga emocional problemática que ela vem trazendo, para que ela se coloque numa condição melhor para ser tratada. Então, gente, a espiritualidade existe em todas as igrejas. Dentro do budismo, do hinduísmo, do islamismo, do cristianismo, não preciso nem falar, né? Todas elas, católica, doutrina espírita, as evangélicas, as protestantes em geral, né? E pensar que existe mais de 85 mil cultos cristãos diferentes espalhados pelo planeta, hein? É por isso que eu digo, se der uma página da Bíblia para 1000 pessoas e falar, meu, funda uma religião no que você entendeu do que está escrito nessa página da Bíblia, nós vamos ter 1000 religiões diferentes. Porque cada um pensa de uma forma diferente. Cada um vai vir com uma história diferente, desenvolvida na mesma página da Bíblia. E é por isso que nós temos tantos cultos cristãos diferentes espalhados no planeta. E aí, é aquele tal negócio. Qual é o que está certo? Qual é que traz a verdade? Todos estão certos, a verdade está dentro de todas elas. De uma forma parcial, de acordo com o entendimento daquele que fundou aquela escola de fé. Ali tem um pouco da verdade, ali tem amor, ali tem benefícios que pode tratar todos aqueles que vão naquela escola de fé, que vão naquela igreja. Se você pudesse abrir os olhos espirituais estando dentro de uma igreja católica, você ia ficar abestado de ver a quantidade de seres humanos do plano astral tratando os encarnados que estão lá. Aqui é a mesma coisa, na igreja evangélica a mesma coisa, no budismo, no hinduísmo, no islamismo, em todas elas. A espiritualidade é forte e atuante, por isso que eu falei do amor de Deus para conosco. Então, gente, os cuidados que o divino tem para conosco, seres humanos, é uma coisa impressionante. Falávamos agora há pouco de uma turma que foi trazida lá no meio do mato,
do sítio, do campo, e que viviam lá naquelas paragens. Já falei aqui outras vezes, aqui no final da rua tem a imagem de uma santa. Se os nossos olhos espirituais pudessem abrir, e tinha um trabalhador da casa aqui que tinha a visão espiritual aberta de vez em quando, ele via um monte de espíritos de católicos ajoelhados em frente à santa, rezando e pedindo para Deus ajuda. E aí, acontece como aconteceu com esse rapaz que veio lá do sítio, do plano astral, né? Nós já pedimos para Jesus, mas não acontece nada. Que nem muitas vezes os espíritos que estão ali ajoelhados no meio da rua, pedindo para a imagem da santa, ajuda, socorro, isso, aquilo, outro, e não acontece nada. Por quê? É uma pergunta que muitas vezes a pessoa se faz, né? Pô, eu peço tanto a Deus e não acontece nada. Por quê? O próprio Jesus nos ensinou. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, componha-se com ele, e aí volte aqui para que a sua doação seja agradável a Deus. Então, gente, como é que eu vou ir a Deus pedir um socorro, pedir uma ajuda, se eu quero causar um grande prejuízo para o meu irmão, que eu tenho ele como meu inimigo? Se eu quero me vingar dele, se eu não perdoei aquele que fez algum tipo de maldade contra mim e eu desejo fazer a maldade para ele, como é que eu vou a Deus? Eu vou pedir. Esses espíritos que estão aí padecendo naquilo que chamamos de inferno, né? Porque o inferno é aqui mesmo, na dimensão paralela à nossa aqui do plano físico. Tanto é que se a nossa visão espiritual pudesse se abrir, nós iríamos ver aí fora um breu, uma escuridão, gente sofredora de toda sorte. E aqui um ponto de luz dentro desse universo, né? Que é um hospital de Jesus. E ficaríamos deslumbrados e encantados. E aí o que ocorre? Nós saímos aí fora, nós somos espíritos também, estamos agora mergulhados num corpo de carne, e nada nos acontece. Por quê? Mais uma vez, o amor de Deus para conosco. A proteção divina que nós já dispomos. O anjo da guarda que quando percebe que vamos nos colocar numa situação de grave perigo, geralmente vem em nosso socorro e nos faz pegar outro caminho, outra direção. Intuitivamente a gente acaba optando ir por aqui e não por aqui mais. Então a gente não tem noção do amor de Deus para conosco. Só o fato de que nós falamos que aqui é um grande hospital de Jesus e são atendidos seres humanos, encarnados e desencarnados de todo tipo. Inclusive, no dia de hoje tem atendimento para as crianças que estão na condição de criança, no plano espiritual, que desencarnaram portando, né, corpos infantis e ainda se veem no outro plano como crianças. E já que estamos falando não a título de curiosidade ou qualquer outra coisa, mas sim a título de esclarecimento e entendimento para os seres humanos, na semana passada também veio uma criancinha chorando muito, chupando o dedo como se estivesse chupando uma chupeta. Não vão tirar minha chupeta. Não, ninguém vai tirar não, filho. Não, eu quero brincar, eu quero bagunçar, eu quero brincar, Tá bom, você vai brincar. Mas antes você precisa aprender alguma coisa. Não quero aprender nada não, eu quero brincar. Não, mas calma, filho. Você não tem vontade de encontrar tua mãe, teu pai? Ninguém? Não tem pai, não tem mãe não. Me passaram por um monte de gente e depois eu vim para cá e eu não quero saber de nada não, eu quero brincar. Ó. Mas tem a tua mãe mesmo, aquela que gerou você. E ela está aqui. E ela veio para te encontrar. Ela não te abandonou. Ela foi tirada de você. E ela está aqui. E quando essa criança viu essa mãe? Deu aquele impacto, né, energeticamente, entre ambos. Aí começou a chorar.
Então, gente, muita gente que está aí no plano astral está na condição de perdidos, precisa de um socorro, de um auxílio. E como Jesus mesmo disse, quando esteve aqui em nosso meio, encarnado, né, ele disse que o Pai não perderá uma única de suas ovelhas. Todas serão resgatadas no devido tempo. E mesmo aqueles homens mais perversos que existem hoje, um dia, dentro dos quadros da evolução, vão ser pessoas amorosas. Como muitos de nós hoje já temos amor não só pelos membros da nossa família, mas por outras pessoas, por outros seres humanos também. Mas não pense vocês que fomos assim a existência toda, não. A eternidade toda, não. Lá atrás, éramos déspotas também. Já fomos bandidos, assassinos, já fomos exploradores, já fomos perversos, já fomos bárbaros. Mas, diante da dor, nós fomos evoluindo. Fomos evoluindo. A humanidade inteira foi evoluindo. As barbaridades que haviam antigamente, na quantidade que haviam, sabemos que não existe mais. Sabemos que a humanidade evoluiu. E segundo nos diz a espiritualidade, o despertamento do ser humano vem ocorrendo, graças a Deus, de uma forma bastante rápida. E por termos hoje um grande número de pessoas voltadas ao bem e ao amor, conforme diz a espiritualidade, não teremos mais a Terceira Guerra Mundial. Porque a humanidade já deu um passo avante. A energia livre, que já foi descoberta por Nikola Tesla há mais de 100 anos, que foi suprimida pelas forças poderosas do planeta, que foi escondida, assim como outras grandes descobertas, tanto tecnológicas quanto medicamentosas, sempre sendo suprimidas por aqueles que controlam a humanidade, que são os chamados donos do mundo. E como Deus respeita o livre-arbítrio, até um determinado ponto, ele deixa que ocorra. Mesmo porque muitas dessas tecnologias, se tivesse se tornado pública e de uso comum, muitos seres humanos perversos que ainda tem no globo terrestre fariam verdadeiras devastações. Como fizeram lá com as armas nucleares, por exemplo. Então tem determinadas coisas que, pelo atraso moral da humanidade, não pode ir para frente. Então, Deus permite que elas sejam suprimidas por aqueles que querem controlar o mundo. Mas, segundo a própria espiritualidade, a humanidade hoje já está a um passo de receber essa dádiva, que é a energia a partir do ponto zero. Uma maquininha assim, que não produz energia, mas ela capta a energia, porque a força cósmica toda é energética, ela capta essa energia e distribui. Então, ainda aí também está o chamado amor de Deus. Porque tem algumas pessoas que podem questionar, mas escuta, Deus permite que esses caras que controlam o mundo venham a suprimir essas descobertas da humanidade? Mas como dissemos, muitos seres humanos ainda não estão preparados para ter esse tipo de benefício. E aí a gente faz um comparativo, obviamente, assim, bem diferente, né?
para conosco, seres humanos encarnados. Por exemplo, se uma criança que está sob a nossa guarda, com 8, 10 anos de idade, pedir um carro que viaja a 200 quilômetros por hora para ele dirigir, a gente vai dar? Não vai. Porque a gente vai saber que dali não vai sair boa coisa. Então, muitas dessas tecnologias que ajudaria sobremaneira a humanidade, como um carro ajuda a humanidade adulta, né? Mas na mão de uma criança seria muito perigoso. Então, muitas dessas tecnologias, se viesse a público e fosse de uso comum, alguns seres humanos teriam feito verdadeiras devastações com elas. Como uma criança que pegasse, de 8, 10 anos, pegasse um carro que viaja a 200 km por hora e saísse dirigindo por aí. Ia ser uma devassa. Então, ainda aí está também o amor de Deus. Tudo no devido tempo. Nós temos acesso a esses veículos a partir da maioridade. E a partir do momento que a humanidade conquistar a maioridade espiritual, a maioridade moral, estas tecnologias que têm sido suprimidas, embora venha por inventores, mas tenham sido suprimidas, começarão a ser liberadas para a humanidade. Gente, falávamos do amor de Deus para conosco, né? As pessoas não sabem a força que tem. Porque nós fomos doutrinados pelos pais, que os pais foram pelos avós, que os avós foram pelos bisavós, que foram pelos tataravós. Nós fomos doutrinados a chamar as pessoas de senhor, de senhora. Porque sempre estivemos a serviço daqueles que se dizem os senhores do mundo, né? Então, nós fomos doutrinados a chamar as pessoas de senhor e senhora. O próprio Jesus, quando estava aqui, ele chamaram ele de senhor e falou: por que está me chamando de senhor? O senhor é Deus. Se me chamar de mestre, tudo bem, porque eu ensino. Jesus falou. Chamaram ele de senhor, ele não quis. E como eu disse, fomos doutrinados, né? Pelos pais, que doutrinados foram pelos avós, pelos bisavós, pelos tataravós e assim por diante. Porque os senhores do mundo sempre foram servidos pela humanidade. E até hoje é assim, eles são assim. Eles continuam dominando o mundo. Mas diz a espiritualidade que é a última geração. Que à medida que esses que escravizam a humanidade, que proíbem de chegar às novas tecnologias, de chegar aos medicamentos que realmente curariam as nossas enfermidades, porque o homem há mais de 50 anos já foi na Lua, mas não existe medicamento para curar absolutamente nada. Nem um simples resfriado nós temos algum medicamento que cure. Não é ruim isso? Olha o que fazem com os seres humanos. Por isso que Jesus se revoltou muito na época que ele estava aqui entre nós. Porque os caras veem Jesus religioso como pregam as religiões. Mas vai ler livros da época, da história, das passagens, do quanto ele sofreu na mão dos religiosos. Bom, ainda está um pouco retratado disso, né? Quem assistiu o filme lá da crucificação dele percebeu que os religiosos é que manipularam para mandar ele para a cruz. Que forçaram lá os romanos a mandar ele para a cruz. Então, gente, a gente vê muitas pessoas falarem só por Deus, só por Jesus. E eu digo para vocês, é só mesmo. Viu? É só por Deus mesmo. Viu? Porque se for esperar de nós, seres humanos, né, desses que controlam o mundo, nós estamos ferrados. Agora, eu sempre digo para as pessoas, por pior que seja o seu problema, por mais terrível que seja, chama esse cara aqui,
Jesus, pega na mão dele e fala assim, a parada é a seguinte, eu vou pegar firme na sua mão, e eu estou dizendo porque eu fiz isso lá atrás, há mais de 20 anos atrás. Vou pegar firme na sua mão, não vou largar de jeito nenhum. Podem quebrar minhas pernas, não solta minha mão não, senão eu estou ferrado. Eu vou me arrastando, mas eu não largo da sua mão não, não solta a minha não. Porque foi um momento de grandes confrontações com o meu passado de outras épocas, de outras existências. E é o que eu digo sempre, né? Hoje, quem lidera com amor já cria inimigos. Pode ver, um encarregado de uma empresa aí, quando ele demite um funcionário, porque o funcionário não corresponde, porque o funcionário é negligente, porque o funcionário parece que faz errado porque quer ser mandado embora. Mas quando ele é mandado embora por um chefe que está ali cumprindo a obrigação dele, ele sai odiando o chefe. Então é o que eu digo, por mais amor que tenha hoje um dirigente, um líder, do que quer que seja, mesmo que seja um líder religioso, empresarial, ou da filosofia, não importa. Mas ele ainda cria inimigos. Imagina vocês, eu disse agora há pouco que todos nós já fomos déspotas aí para trás. Imagina quando liderávamos com mão de ferro. Quantos inimigos nós criamos? Sim, porque aquele que está na liderança hoje não é a primeira vez que ele está na liderança, como um músico hoje não é a primeira vez que ele está como músico. Ele já vem desenvolvendo esse que muitos chamam que Deus deu esse dom para ele, né? Não, Deus não dá nada para ninguém, não. Deus dá a oportunidade, mas quem tem que dar os pulos e aprender somos nós. Esse que hoje é um bom músico, ele já vem há muitas existências desenvolvendo a musicalidade que hoje de ouvido ele consegue saber as notas, consegue saber tudo. Então, quem está na liderança hoje não é a primeira vez. Quem está rico hoje não é a primeira vez que está rico. Quem está pobre hoje não é a primeira vez que está pobre. Todos nós passamos por várias experiências e várias vezes. Como todos nós, seres humanos do planeta inteiro, que está hoje encarnado, que tem aí por volta de 8 bilhões de espíritos encarnados, mas tem mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados, todos eles, por várias encarnações, foram escravos. Em algumas encarnações foram senhores de escravos. Todos nós, sem exceção de nenhum. Todos nós já habitamos, segundo a espiritualidade, os corpos das 4 raças existentes no planeta. As 4 raças que existem no planeta é o branco, o preto, o vermelho e o amarelo. É os indígenas, os asiáticos, né, os de origem africana e os de origem europeia. São as 4 raças que começaram por aí. E todos nós, segundo a espiritualidade, já habitamos corpos de todas essas raças, já habitamos corpos em todos os continentes desse planeta. No continente africano, asiático, americano, europeu e assim por diante. Então, gente, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui em mais, podemos dizer assim, mais um ano escolar. Que é assim, só para fazer um sentido figurado, só para que haja uma possibilidade de entendimento maior, cada existência nossa é como se fosse um ano escolar, que a gente entra lá, quando criancinha pequena, na escola, vai desenvolvendo, vai aprendendo assim. É quando nós habitávamos lá corpos indígenas, e fomos desenvolvendo de encarnação em encarnação, fomos passando pelos continentes, pelas raças, pelas formas de crença, que a espiritualidade diz também que nós já desenvolvemos, né? Já andamos por todas as formas de crenças existentes no planeta. Então, gente, eu pergunto, diante de todas as informações, ainda é possível continuar tendo preconceitos contra A, B, C ou D, ou o que quer que seja no mundo? Não tem mais como ter preconceito contra nada, nem contra ninguém. Então, o que nós temos que procurar fazer é pegar essa
centelha divina, que é chamada amor, que tem em nós, e fomentar ela para que ela vá crescendo, vá crescendo, vá crescendo, vá crescendo, para que um dia a gente sofra menos, porque hoje ainda sofremos. Então, a partir do momento que você começa a desenvolver essa centelha divina chamada amor, você começa a fazer mais coisas boas, ou seja, você começa a semear sementes melhores do que semeava anteriormente, quando não tinha tanto entendimento, tanto conhecimento. Você começa a semear o bem. É que nem uma vez eu falei para uma senhora de 70 anos, eu falei, ô, minha comadre, está na hora de você parar e pensar, meu, você está pertinho de morrer. Daqui a pouco você está do outro lado, você ainda está fazendo bobice, prejudicando as pessoas. Está na hora de começar a fazer a coisa certa, filha. Mas isso eu falo para mim também, já falava lá naquela época, mais de 30, 40 anos atrás. Nós, seres humanos, está na hora de nós começar a fazer a coisa certa, plantar melhores sementes, porque é o que nós colheremos amanhã, é aquilo que plantarmos hoje. Como assim colhemos hoje aquilo que semeamos ontem? Como diz, a própria espiritualidade, a semeadura é livre, a colheita não é livre, não. A colheita é obrigatória e nós temos que colher cada flor que semeamos, mas também cada lágrima que fizemos alguém derrubar. Temos que colher. E aí tem pessoas que falam assim, mas Ademar, você às vezes fala que fazer o bem é bom porque Deus ajuda a gente, isso, aquilo outro, mas poxa vida, eu fiz bem para um monte de gente, blá, 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 e estou me ferrando aqui, como é que Deus me ajuda? Eu digo, mas escuta, você fez o bem para um monte de gente, hoje você está colhendo 10 quilos de dor. Quem diz para você que se você não tivesse feito nada por ninguém, você não estaria colhendo 20, 30, 40 quilos de dor? Então é mais ou menos isso, gente. Temos que aprender a ter resignação diante dos momentos de dificuldade, tendo a certeza absoluta que esses momentos foram criados por nós ontem. São os frutos gerados pela semente que semeamos ontem. Mas que hoje, se estivermos semeando boas sementes, colheremos bons frutos. Agora eu acredito que já vai todo mundo embora, quase que. Se ficar um ou dois para trás. Estamos encerrando a nossa participação aqui no plano físico. Com certeza absoluta, a espiritualidade continua com essa tarefa, porque aqui ainda tem centenas e centenas, boa noite, centenas e centenas de irmãos nossos aqui que ficam aqui por tratamento. Esse é um hospital que trabalha as 24 horas por dia. Então eles continuarão aqui e a equipe espiritual continuará com a tarefa. Uma boa noite a todos, que Jesus possa nos ajudar a todos, que assim seja.